Bom, Primeiramente, boa noite a todos. Querer participar de uma aula de filosofia em plena sexta-feira à noite, né? Não é para qualquer um. Isso já demonstra o interesse adequado. Pelo que eu estou vendo, pelo menos aqui pela imagem que eu tenho de vocês, né? Com exceção do Mike, que é macaco velho, já conheço há muito tempo. Todos vocês com cara assim de muito jovens, isso é muito bom, tá? Queria eu ter a idade de vocês, né? Algum tempo atrás e já estar interessado nessas questões que são vitais aí para a nossa existência, né? Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo grupo de estudo, e vamos ver se a gente consegue, né, produzir algo que possa ajudá-los no dia de hoje. E eu queria já deixar claro, assim, que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta durante a explanação, podem ficar à vontade, né? Tem aqui aquela ferramentazinha do dedinho aí que se aperta, da mãozinha. Isso, essa daí mesmo, que aí eu já vou ficar atento e abro para pergunta, não fiquem rogados de estar interrompendo, não vai estar interrompendo. Eu prefiro assim, com essa dinâmica, porque como eu não os conheço, né? Nunca trabalhei com vocês, de repente vocês têm uma dinâmica própria e talvez seja melhor eu me adequar à dinâmica de vocês do que qualquer outra coisa. Então fiquem à vontade, gozem da liberdade de perguntar, se a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso, tá joia? E novamente agradecendo aí a honra pelo convite, ok? Quando o Caio veio falar comigo, né, e me chamou para a gente explanar algum assunto relacionado à filosofia, ele me passou algumas opções, né? E aí, quando ele colocou mito da caverna, ele botou entre parênteses. Esse assunto aqui seria muito legal, né? Botou algo nesse sentido. E eu falei, caramba, eu concordo com ele. Eu escolheria esse, porque é um assunto importante, interessante, trabalha com a questão simbólica, não tem aquele peso, né, da filosofia extremamente conceitual, e é um assunto extremamente atual, né? Visto que se é um mito, e é um mito autêntico, ele rompe o tempo, né? Rompe os períodos históricos e serve para qualquer época. Mas, durante a aula, eu vou tentar deixar claro do porquê que a época de hoje sente necessidade de revigorar o mito da caverna. Tá? O mito da caverna é algo impressionante na história da filosofia, tá, ok? Primeira coisa que a gente pode falar sobre o mito da caverna é contextualizar o mito da caverna de maneira muito rápida, para a gente tentar situar o assunto e, a partir disso, meditar o assunto. Tá? Eu acho que esse caminho vai ser o caminho mais adequado. Eu acho que vocês sabem, né, o mito da caverna foi escrito por Platão, a partir da boca de Sócrates, né, no livro que talvez seja o mais famoso de Platão, que é o livro A República. Tá? E o livro, apesar de ter esse título, A República, né, ele não é um livro de política. Assim, é óbvio que ele é um livro de política. Né? Você lê o livro A República, eles estão ali tentando meditar a questão relacionada à justiça. Né? Eles falam da polis, falam de uma polis ideal, tentam entender como é que os cidadãos devem se organizar na polis. Então, para um leitor desatento, né, você tem ali uma primeira, como é que eu vou dizer, uma primeira visão do livro, que é o seguinte, bem, é um tratado de política. Tá? É um tratado de política. Mas essa é a primeira, apenas a casca do livro. Né? Platão não está falando de política. Ele fala de política de maneira acidental. Ou ele usa, né, a meditação sobre a política como uma espécie de pano de fundo para tratar assuntos muito mais importantes e essenciais. Por que eu estou dizendo isso? Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, quando Platão escreveu esse livro, ele viveu ali, quando ele escreveu esse livro, um período histórico que é um período de pós-guerra. Né? Tivemos ali algumas guerras, as guerras médicas, né? Tivemos a guerra do Peloponeso, tínhamos guerras internas no território grego. Então, Platão ele viveu num tempo de caos. Né? Guerra é caos, né? Guerra é desordem, não é isso? E dentro de Atenas, também você tinha uma desordem que imperava por falsos filósofos, que tinham tomado a frente da praça pública, né? Que são os sofistas. Tá? São os filodoxos, né? Os amantes da opinião, né? Os amantes do subjetivismo, os amantes da opinião desgarrada da realidade, os descrentes da verdade. Né? Então, Platão viveu num momento de caos. Né? É óbvio que a palavra caos é um pouco exagerada, porque se você comparar a polis grega com outros lugares do mundo, com certeza a polis grega seria mais ordenada do que qualquer outro lugar no mundo naquele período. Mas ainda assim tínhamos uma desordem. Né? Tínhamos uma desordem.
Só que, quando Platão vai meditar essas questões políticas, né, relacionadas à desordem da polis, né, e à desordem provocada por guerras anteriores, o Platão acabou percebendo o seguinte: olha, tem uma desordem aqui mais essencial do que a desordem política, a qual a desordem política é apenas um reflexo dessa desordem mais essencial. E que desordem é essa? A desordem da alma humana. A desordem da alma humana. Então, veja, a República é um tratado sobre a alma humana. Sobre a alma humana. Platão, ele usa, repito, como pano de fundo a organização da polis, ele está ali meditando questões políticas, mas veja, o assunto central, onde ele quer chegar é o seguinte: olha, é necessário organizar a alma humana. Mesmo porque, se a alma humana não for organizada, não adianta muito debater sobre qual que seria o melhor sistema político, ou como a polis deveria se organizar. Você imagina um governante com a alma desordenada. A gente não vai sair do zero, né? A gente vai patinar no gelo, né? A gente não vai sair do lugar. Né? Então, a alma humana ela precisa ser ordenada de maneira anterior à ordenação política. E o Platão faz isso de maneira belíssima no livro A República. Né? Ele estipula ali o diálogo, né, entre Sócrates e outros sofistas, como Trasímaco, né, que talvez seja o embate mais interessante com Sócrates, e a partir desses diálogos ele vai construindo ali a filosofia voltada à psicologia humana, voltada à organização da alma humana. E lá pelo livro 7, se eu não me engano, pela boca de Sócrates, há uma exposição belíssima do mito da caverna. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que compreender é isso. O mito da caverna, o famigerado mito da caverna, é, na verdade, uma narrativa simbólica que tem como finalidade expressar o funcionamento da alma humana. É isso que é o mito da caverna. Né? Ou seja, como é que a alma humana se relaciona com o mundo externo e se relaciona com ela mesma. É disso que se trata o mito da caverna. Então, o mito da caverna é uma espécie de coroamento do livro A República, no qual Platão diz o seguinte: olha, a alma humana ela precisa ser ordenada, e a ordenação da alma humana faz com que o homem contemple verdades que, sem essa prévia organização, ele nunca vai contemplar. É disso que se trata o mito da caverna. É disso que se trata a República. Tá? Então, assim, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que a República é um mero tratado político. Tá? Talvez a palavra mero aí nem caiba, né? Porque fazer um tratado político já é algo grandioso. Mas não é só isso. Tem algo mais essencial passando por baixo ali das palavras, que é a ordenação da alma humana. Tá? Mesmo porque, aqui já usando um pouquinho Aristóteles, né? Que foi o grande aluno de Platão, e talvez o maior filósofo da antiguidade, o próprio Aristóteles ele dizia o seguinte: olha, a sociedade, a polis, é um reflexo da natureza humana, da alma humana. Tanto é que o Aristóteles que vai enunciar uma grande definição do ser humano, quando ele diz, olha, o homem é um animal político. Quando ele diz, ó, o homem é um animal político, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, já a política é uma espécie de reflexo da natureza humana. Da natureza humana. Porque, veja, o homem é um animal racional, todos nós sabemos disso. Mas para eu aprender a usar a razão, que é a minha capacidade de buscar a verdade, o bem e a beleza, para eu aprender a usar a minha razão, eu preciso da ajuda de outros seres humanos que já saibam usar a razão. Então, quando um ser humano nasce, ele precisa do apoio da família. Então, a educação do pai aos filhos já é uma polis, já é uma micropolis. Percebe? Então, o homem, ele precisa, para que ele desenvolva sua capacidade racional de contemplar verdades, ele precisa de refletir a sua natureza na polis. E o primeiro reflexo disso, já dizia Aristóteles, é a família. A família já é uma micropolis. E aí, com o crescimento da família, você tem as aldeias. Com o crescimento das aldeias, você tem a sociedade, a própria polis. Então, desenvolvimento da própria natureza humana. Então, assim, quando a gente pega a República para ler, e a gente acha que está lendo um tratado político, no fundo, estamos lendo um tratado sobre a alma humana. É disso que se trata. É disso que se trata.
Agora, uma pergunta que é necessária ser feita logo no início da nossa explanação é o seguinte: por que falar da alma humana? Por que falar da relação da alma humana com a realidade, com ela mesma, a partir de um mito? A partir de um mito. Tá? Porque o que é um mito? O que é um mito? O mito é uma narrativa simbólica que visa explicar uma verdade fundamental. Isso é um mito. Ó. É uma história que é contada, portanto, é uma narrativa lotada de símbolos e que, bem meditados, nos leva à compreensão de verdades fundamentais. Ó. Então, o Platão, ele usa e abusa de uma qualidade que ele possui de escritor, uma qualidade de compositor de mitos. Não sei se vocês sabem, né? Platão, antes de ser filósofo, lá na sua juventude, ele escrevia narrativas para o teatro grego. Ele era um escritor de narrativas, de tragédias. Conta a história, relata a história que, uma vez ele andando, né, pela praça pública de Atenas, ele viu um burburinho. Na hora que ele chega no burburinho, está lá Sócrates filosofando. Primeiro contato dele com Sócrates. Ele fica maravilhado com aquilo, pega, né, todos os papiros que estavam ali com ele, rasga aquilo e joga fora. Fala, nunca mais vou escrever peça de teatro, eu vou ser filósofo. Olha o poder aí do mestre, poder de encantamento do mestre. Né? Ele viu Sócrates no auge da atualização da sua vocação de filósofo e aquilo o maravilhou. Como se ele pensasse, caramba, aquilo que eu estava procurando por meio, né, da construção de narrativas do teatro, eu encontrei agora personificado na figura de um filósofo. É como se o Platão estivesse pensando assim, caramba, o herói que eu tentei idealizar naquilo que eu escrevia e que eu encontro nos mitos gregos, eu encontrei agora aqui na minha frente de carne e osso. É o próprio Sócrates. Heroísmo esse que vai se concretizar ao final da narrativa da vocação filosófica de Sócrates, quando ele é condenado à morte. Que é um negócio que arrebata Platão e faz Platão ainda mais escrever a respeito da filosofia. Então, a própria biografia de Platão e a história por trás da narrativa mítica, que Platão gostava de lançar mão nos seus livros de filosofia, já mostra a importância da influência de um mestre. Ó. Veja, se não fosse a influência do Sócrates, ao vivo, filosofando, talvez Platão não teria essa virada no seu destino. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo, tá? Agora, a veia mítica de Platão, ela não se perde. Muito pelo contrário, quando ele conhece a filosofia, ele passa a usar os mitos de forma otimizada, como uma espécie de arcabouço argumentativo para apresentar suas ideias filosóficas. O mito da caverna é uma dessas ferramentas que ele utiliza de maneira magistral. Porque, veja bem, uma outra coisa que a gente tem que lembrar, tá? Veja, Platão, século IV, Platão ele tem 2 séculos de distância desde o surgimento da filosofia. 1 século, 2 séculos. Pouco tempo. Então, a filosofia que foi lá criada pelos pré-socráticos foi uma filosofia que ainda não tinha uma linguagem que acompanhava o nível de contemplação daqueles pensadores. Então, os pré-socráticos, o que eles faziam? Eles contemplaram, se maravilharam com a ordem do cosmos, meditaram sobre isso, descobriram coisas fantásticas, princípios belíssimos da realidade, mas veja, na hora de expressar, a linguagem faltava. A filosofia é uma técnica de aperfeiçoamento da inteligência, compreensão da ordem da realidade, mas na hora da expressão precisa de uma linguagem que acompanhe. Então, o que os pré-socráticos faziam? Não tendo uma linguagem técnica filosófica, que só vai se desenvolver maximamente em Aristóteles, o que eles fizeram? Eles escreveram em forma de símbolos. Tales de Mileto, ó, tudo é água. Heráclito de Éfeso, ninguém pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Então, assim, quando você pega o poema de Parmênides, aquela coisa belíssima, Parmênides sendo guiada pelas deusas numa carruagem na direção da sabedoria,
Você lê aquilo, é cheio de símbolos. Mas por quê? Porque não tem uma linguagem técnica apurada ainda. Não dá para construir o melhor carro sendo o primeiro carro. Pô. Né? Então faltava a linguagem. Faltava a linguagem. E os pré-socráticos, eles usavam e abusavam dessas sínteses simbólicas. Então, em uma frase curta, tudo é água, essa frase curta, para você compreendê-la, o que você tem que fazer? Você tem que descompactar os significados daquele símbolo água, para tentar recriar imaginativamente a experiência complexa que Tales de Mileto, por exemplo, teve com a realidade. Então, ali naquela palavrinha água, esconde uma profundidade filosófica que a gente tem que fazer um esforço danado para compreender. Mas aí a coisa foi evoluindo. E aí chegamos em Platão. Então, Platão está ali no meio termo. Ele ainda não tem a linguagem técnica da filosofia, que só vai ser encontrada com seu aluno Aristóteles, mas, pelo contrário, ele tem o arcabouço da mitologia, da compreensão de símbolos e também da compreensão das sínteses simbólicas dos pré-socráticos. Então, ele pode fazer algo mais elaborado. E a melhor elaboração da escrita de Platão é apresentada nos mitos que aparecem nos seus diálogos, né, nos seus livros. Tá? Obviamente, com asterisco aqui que cabe como aviso. O próprio Platão, em algumas das suas cartas, ele faz uma advertência. Ele diz o seguinte: apesar de existir uma profundidade filosófica nos meus livros, nos mitos, nos diálogos que eu escrevi, a filosofia só é alcançada durante as aulas. Olha que coisa curiosa. Ele dizia que os livros dele não tinham o mesmo alcance filosófico do que as aulas que ele dava. Então vamos imaginando aí como deveria ser uma aula de Platão, né? Deveria ser uma coisa assim incrível. Deveria ser a filosofia sendo feita ali ao vivo, como um bom mestre faz, né? Então o Platão nos chama a atenção, tá? Mas vamos ao assunto, vamos ao ponto, né? O assunto é o mito da caverna. O mito da caverna, o mito mais famoso escrito por Platão. Para a gente analisar simbolicamente o mito da caverna, vamos tentar aqui recriar rapidamente, de maneira muito, muito resumida, né, do que trata o mito da caverna. Acho que todos vocês devem conhecer, mas é necessário que a gente exponha de maneira bem rápida para a gente se situar, né, dentro dos símbolos. O mito da caverna é o seguinte: existem 3 pessoas acorrentadas, presas dentro de uma caverna, e elas estão acorrentadas de modo que elas não podem mover muito o corpo. E a única visão que elas têm é o fundo da caverna. É o fundo da caverna, ok? Só que atrás desses 3 prisioneiros, desses 3 escravos, né, você tem um muro baixo, né, tem uma fogueira que ilumina razoavelmente a caverna, e tem pessoas que passam do outro lado do muro carregando coisas na cabeça, fantoches, figuras. Então a coisa é a seguinte: você tem do lado de fora da caverna essas pessoas passando, você tem esses símbolos que elas carregam sendo projetadas dentro da caverna. Então tem 2 projeções ao fundo da caverna: a própria sombra dos presos e a sombra dos fantoches que estão lá atrás. E continua o mito. O mito vai dizendo assim: olha, em um determinado momento, um dos 3 consegue, com muito esforço, se desvencilhar das correntes, né, da prisão. Ele, então, sai da caverna, e quando ele sai da caverna, a primeira coisa que acontece com ele é o seguinte: como ele não está acostumado com aquela luminosidade natural fora da caverna, ele nunca tinha presenciado aquilo, aquela nova realidade, ele tem uma cegueira momentânea. O brilho do sol é muito intenso, então ele tem uma cegueira momentânea. Aos poucos ele vai recuperando a visão e ele começa a perceber a realidade do lado de fora da caverna. Tá? Então ele contempla a realidade do lado de fora da caverna, decide retornar à caverna e contar a novidade aos outros prisioneiros. E aí o mito termina com um questionamento: o que será que esses antigos prisioneiros vão fazer com esse que traz a boa nova? Será que vão matá-lo? Olha, esse é o mito da caverna. Então veja, enquanto narrativa é muito simplória. Qualquer criança entende o que aconteceu. Tá? Agora,
isso tem uma carga e uma profundidade simbólica, assim, gigantesca, que é o que nós vamos tentar analisar aqui agora, ok? Qualquer coisa, é só perguntar. Para compreendermos a profundidade simbólica do mito da caverna, é necessário nós recorrermos a um outro mito platônico, que encaixa com esse mito da caverna e faz com que nós tenhamos ali as ferramentas necessárias para compreender, né, a profundidade simbólica do mito, que é o mito da carruagem. Não sei se vocês conhecem, no qual Platão tenta explicar, né, de maneira mais ou menos detalhada, já eu vejo a pergunta, explicar de maneira mais ou menos detalhada como funciona a alma humana. E o Platão, quando ele vai explicar a alma humana, ele explica através do mito da carruagem. Ele faz ele cria um símbolo muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, a alma humana é aquela que representa o movimento, representa a vida humana. E a carruagem também representa o movimento. E geralmente na carruagem você tem 3 forças atuando. E aí ele representa essas 3 forças do seguinte modo. Você tem um cavalo selvagem, um cavalo mais ou menos disciplinado por um ser humano e um cocheiro com as rédeas na mão tentando controlar os cavalos para guiar a carruagem. Então ele faz a analogia da alma humana com essa carruagem, dentro do mito da carruagem, né? Obviamente, essas 3 forças representam a natureza humana, de maneira belíssima, inclusive. Tá? O cavalo mais selvagem, né, representa os nossos desejos, representa a força do concupiscível, o desejo voltado ao prazer dos bens materiais. Né? Aliás, Platão, quando vai explicar e detalhar isso, ele diz uma coisa belíssima. Ele diz, percebam o próprio corpo do ser humano. O corpo do ser humano é o ser humano é o único ser ereto fisicamente. Então o ser humano ele já tem uma hierarquia natural representada no seu aspecto físico. E esse cavalo selvagem, que é o desejo, esse desejo instintivo, esse desejo pelo prazer, ele representa, na arquitetura do corpo humano, o baixo ventre. O estômago, o órgão sexual, ou seja, as partes físicas do corpo que denotam de maneira clara essa parte do desejo da alma. Tá? E aí, analisando ainda o homem, você tem acima do baixo ventre o peitoral, que representa força. Uma força que você pode ordenar para superar os obstáculos, as dificuldades da vida, em nome daquele bem que você busca. Então veja que o peitoral, que é a força, tem um pouco mais de ordem do que o mero desejo cego do concupiscível. Então esse peitoral ele simboliza o irascível, que lá no mito da carruagem já é o cavalo menos selvagem. Já é o cavalo que é parcialmente domesticado por um ser humano. Percebe? Por isso que, inclusive, está acima, né, na hierarquia visível do corpo humano. O peitoral acima do baixo ventre. E, por último, o cocheiro. O cocheiro que controla os cavalos. O cocheiro aí, obviamente, representa a cabeça. Representa o quê? A parte mais nobre, mais alta da nossa alma. Aquilo que traz dignidade ao homem. Que é a razão, a inteligência. Aquilo que pode vislumbrar a verdade. Ou seja, somente quando a inteligência alcança o seu fim, é que o homem alcança a sua felicidade como um todo. Então a cabeça ela não está no alto à toa. Ela é superior às outras partes, porque é ela que deve comandar e disciplinar as outras partes. E aí o mito da carruagem funciona de maneira perfeita. É o cocheiro que força as rédeas e vai disciplinando para onde os cavalos devem guiar. Ou seja, por que eu estou citando isso antes do mito da caverna? Se vocês analisarem bem, como a carruagem representa um movimento que deve ser ordenado, ou seja, que idealiza, né, o ser humano se esforçando para ordenar a própria alma, como a carruagem representa um movimento, se é movimento, é um movimento que tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Então veja, o que Platão está nos dizendo é o seguinte, um ser humano com a alma ordenada é um ser humano que possui uma alma a qual o cocheiro segura as rédeas com firmeza e guia os cavalos ao ponto de chegada.
Entende? O mito da carruagem está dizendo o seguinte, olha, o ser humano, ele deve saber de onde ele está saindo e onde ele quer chegar. É isso que demonstra uma alma ordenada. A cabeça não está no alto à toa. É ela que deve ordenar os membros. É ela que deve ordenar as outras forças. Mas a pergunta é, de onde estamos saindo e onde queremos chegar? Aí Platão nos explica. O ponto de onde queremos sair é a ignorância. É a ignorância. Ou seja, é um extrato da vida humana no qual a escuridão toma conta. E não há nenhuma luz que possa nos guiar. É a ignorância. Agora veja que coisa curiosa. O cocheiro de mãos frouxas, que perde o controle dos cavalos, ele não sabe para onde está indo. E o que está acontecendo com essa carruagem é o seguinte, ela está andando em círculos e permanecendo no ponto de saída, que é a ignorância. É o movimento em torno dele mesmo. É uma carruagem que se movimenta, mas não sai do lugar. É uma pessoa patinando no gelo, que não sai do lugar. Está em movimento? Tá. Mas é muito barulho interno. Concupiscível e irascível desordenados. Razão sem força para controlar. Então a carruagem está girando, 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 girando. Não sai da ignorância. Não sai da ignorância. Agora, qual é o ponto de chegada? O ponto de chegada que pode ser alcançável pelo cocheiro de mãos firmes, pela razão que disciplina o concupiscível e irascível, o ponto de chegada, ele é explicado por Platão através de 3 palavrinhas. O ponto de chegada, que é a felicidade máxima do homem, seria o bem, a verdade e a beleza. Ponto final. Então ele está dizendo o seguinte, ó, o ser humano, ele tem um destino a ser cumprido. Que destino é esse? Sair da escuridão da ignorância e contemplar o bem em si, a verdade em si, a beleza em si. Forçando aqui um pouquinho a barra, conseguir, de alguma maneira, contemplar aquilo que é revelado por Deus. É esse o objetivo da vida humana. Então, o homem, o ser humano, é um ser que está sempre num trajeto. Ou perdido, girando em círculos, sem saber o ponto de chegada, ou ordenado, tentando ali, no meio das dificuldades, continuar no caminho, até conseguir contemplar, né, o bem, a verdade e a beleza, que estão lá no final do arco-íris. Então, assim, já dá para entender o seguinte, existe um pré-requisito para que essa caminhada flua da maneira adequada. Qual é o pré-requisito? Ordenação da alma humana. Razão controlando irascível, controlando concupiscível. Sem isso daí, não dá nem para começar a caminhada. Eu estou parado na ignorância. Aliás, quando Platão explica isso, a única coisa que Platão está fazendo é o seguinte, ele está dando razão ao seu mestre Sócrates, que já dizia isso. Porque lembremos, o Sócrates, ele é um personagem importante na história da filosofia, por quê? Porque ele enfrentou de maneira direta os falsos filósofos. E aí o Sócrates, em algum momento, ele se pergunta, fala assim, o que aconteceu? Como é que nós saímos de um Parmênides e caímos num Trasímaco? Como é que nós saímos da filosofia pré-socrática, que contemplava a ordem da realidade de maneira adequada, e caímos aqui nos sofistas? O que aconteceu? Resposta do Sócrates. Pela desordem da alma, daqueles indivíduos que não foram bons alunos dos pré-socráticos, a própria filosofia se corrompeu. Daqui a pouco a sociedade aparece oferecendo honras, cargos políticos, dinheiro. E aí, se a pessoa não é ordenada, ela não resiste a isso. Os sofistas caíram nisso. Caíram nisso. E um dia, quem sabe, né, a gente possa ter mais uma aula para explicar isso que é importante. Porque o movimento dos sofistas surge com um discípulo de Parmênides, talvez o maior filósofo dos pré-socráticos, que é o Zenão, que sem querer vai defender o mestre e acaba dando com os burros na água. Né?
Então, veja, Sócrates ele dizia, então, já percebi um negócio aqui. Para eu contemplar a verdade e não cair na malha dos sofistas, é necessário ter um ordenamento moral. Eu cultivar virtudes morais, eu ordenar minha alma. Senão não dá para buscar a verdade. Senão eu vou me corromper. Senão na hora do vamos ver mesmo, eu não vou morrer pela verdade. Então quando Sócrates morre pela verdade, ele comprova a tese. Realmente tem que ter um pré-requisito. Tem que ter aqui uma fortaleza moral, senão não dá para aguentar o tranco da pressão social dos ignorantes. É essa que é a questão. Então veja, o itinerário da felicidade humana é sair da ignorância, chegar ao bem, à verdade e à beleza. O que é o mito da caverna? O mito da caverna é a explicação um pouco mais detalhada desse itinerário. Então, assim, de maneira curta e grossa, assim, o mito da caverna nada mais é do que a explicação do itinerário vocacional do filósofo. É isso que é o mito da caverna. Por que o filósofo? Porque o filósofo é a expressão mais bem acabada da felicidade humana. Pelo menos lá no período da Grécia Antiga. É óbvio que se você colocar na balança o santo, você vai ter uma figura humana mais pesada do que a figura do filósofo. Mas uma não anula a outra. Então veja, para Platão, o ideal de felicidade é o ideal de amor à sabedoria. É o ideal da filosofia. Então a felicidade humana nada mais é do que imitar o amor autêntico pela sabedoria que o filósofo tem por vocação. Então, assim, imitar o filósofo, imitar Sócrates, é uma via garantida para a felicidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pergunta, não sei se ela perdeu o contexto, que eu esqueci dela, lembrei agora. Professor, o mito termina com essa incógnita ou termina com o fato de que eles, o restante, mataram? Pois na escola o professor me falou que eles mataram, mas não como se fosse uma incógnita. Veja, essa é uma diferença sutil que não é essencial. Porque se Platão levanta essa incógnita, termina com incógnita, tá? Se ele levanta com essa pergunta, é que ele está já admitindo esse fato. Mesmo porque ele acabou de presenciar isso acontecendo na frente dele. Seu mestre Sócrates foi condenado à morte. Então eles o mataram. Você veja, né? A sociedade grega toda é educada pelos mitos gregos, imaginando, idealizando o herói. Quando o herói aparece de carne e osso na frente delas, elas não reconhecem. E aí contribui com o destino dele, condenando-o à morte. Então, assim, não faz muita diferença, percebe? Não faz muita diferença. Tá? Mas voltando aqui, vamos agora ao mito da caverna. É o itinerário detalhado da caminhada filosófica. E por que não, da caminhada modelo para o homem conquistar a felicidade. Entende? Só que, antes de adentrarmos o mito da caverna, já cabe aqui um aviso, tá? Existem várias maneiras de você interpretar o mito da caverna. Porque o mito, por trabalhar com símbolos, ele deixa esse espaço de interpretação, que, obviamente, a gente não pode aqui exagerar na imaginação, tentando achar coisas que não estão no mito. No entanto, o mito tem uma abertura razoável. Mas o mito ele tem um segredo que é interessante. Quando o mito é autêntico, né, por exemplo, as narrativas das Sagradas Escrituras, os mitos gregos, os mitos nórdicos, os mitos escritos por Platão, quando o mito é autêntico, todas as interpretações que nós retiramos do mito se complementam, de modo a não se excluírem. Por quê? Porque aquela narrativa ali, simbolicamente, está explicando um fato da realidade. Está explicando uma característica da realidade. E se é real, se é verdadeiro, isso não pode entrar em contradição com outro tipo de interpretação que também seria verdadeira. Isso não faz sentido. Então, apesar da abertura interpretativa dos mitos, a gente vai tentar aqui focar em duas coisas. A gente tem que entender o mito da caverna como um itinerário do desenvolvimento da alma humana. Então, tem uma questão moral envolvida, mas também como desenvolvimento do conhecimento humano.
Então, o conhecimento e a moral vão ser as duas balizas que vão guiar a nossa interpretação do mito da caverna. Percebe? É isso que a gente vai tentar fazer aqui da melhor forma possível. Ok? Primeiro dado que a gente tem que compreender. Quando a gente narra o mito da caverna, quando você lê o mito da caverna, duas realidades ficam muito evidentes. O lado de dentro da caverna e o lado de fora da caverna. Talvez seja a coisa mais evidente que você capta na estrutura geral do mito. Lado de dentro, lado de fora. E há um contraste muito evidente, né, entre essas duas esferas da realidade. A caverna representa o quê? Escuridão, prisão, né, como é que eu vou... escravidão, ignorância. Enquanto que o lado de fora da caverna tem a luz, o sol, a luz que cega. Então, tudo está iluminado, tudo está visível. Então, já representa o oposto. O oposto. Então, esses dois mundos, eles ficam muito evidentes, né, no mito da caverna. E eles, obviamente, representam aí dois pilares da filosofia platônica. Porque, veja, um filósofo, ele, além de meditar a realidade, contemplar a realidade, ele ainda tem uma necessidade moral de explanar da melhor maneira possível ou ensinar da melhor maneira possível a verdade contemplada. Então, um filósofo ele precisa de uma cosmovisão, ou seja, de uma visão adequada do cosmos, de uma visão adequada da realidade. E Platão, como é um filósofo autêntico, ele construiu uma cosmovisão autêntica, né, que está expresso na famigerada doutrina das ideias, ou teoria das ideias, né? Mas veja, então Platão ele contemplou a realidade e tentou explicar isso através de uma doutrina. Isso é uma cosmovisão platônica. Então, como funciona a cosmovisão platônica, né? Ou seja, qual é a visão de mundo de Platão? Qual é a visão do cosmos? Qual é a visão do cosmos? Primeira coisa que Platão nos chama a atenção. Quando nós olhamos para a realidade, com os nossos cinco sentidos mesmo, quando a gente percebe a realidade, algumas características da realidade mais grosseira do nosso lado são muito evidentes. Quer ver? Ó, a primeira coisa que a gente percebe na realidade é o quê? Multiplicidade de coisas. Para onde eu olho, eu vejo a existência de várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui no meu quarto, ó, tem um monte de coisa que eu consigo perceber. Para onde eu olho, aliás, é impossível você se resguardar no mundo para tentar fugir da multiplicidade. Não dá. A multiplicidade é um princípio dessa realidade mais grosseira. Conseguem perceber isso, né? Além da multiplicidade, existe um outro fundamento muito claro na realidade mais grosseira. Além de ser múltipla a realidade, muitas coisas existindo ao mesmo tempo, nós também percebemos um movimento. As coisas estão sempre em movimento. Elas não param de se movimentar. Você não consegue achar nada estático nessa realidade grosseira ao nosso redor. Então, essa realidade grosseira ela é múltipla e ela sempre está em movimento. Outra coisa que percebemos com muita facilidade. As coisas que existem na realidade, elas não permanecem por muito tempo. Elas vêm à existência, dão o seu ar da graça, depois somem. Percebe? O próprio jogo de influência mútua entre as coisas materiais já provoca essa corrupção. As coisas existem, se corrompem e depois deixam de existir. O que traz um estigma de imperfeição para as coisas. Ó. As coisas, elas geralmente são imperfeitas, são corrompidas. Elas não duram muito tempo. Tá? Essa realidade grosseira que o Platão tenta nos explicar, apelando à nossa inteligência, é aquilo que Platão chama, na sua filosofia, de mundo sensível. Mundo sensível. É esse mundo grosseiro, impermanente, múltiplo, imperfeito do movimento. É esse mundo grosseiro.
Trazendo para o mito da caverna, o que está acontecendo do lado de dentro da caverna? Você tem 3 pessoas aprisionadas, voltadas para o fundo da caverna, que já estão acostumadas a observar sombras projetadas na parede. Então vem uma sombra, vem 2 sombras, vem movimento, multiplicidade de sombras, sombra vem, sombra vai. Tudo impermanente. Tudo impermanente. Primeira coisa que eu chamo a atenção, esse mundo sensível, ele é retratado no mito da caverna, do lado de dentro da caverna. Só que aqui cabe algumas curiosidades necessárias a serem colocadas. Primeira coisa, esse mundo grosseiro, impermanente, múltiplo e imperfeito, ele não é capaz de nos dar aquilo que queremos. O que nós queremos? Nós queremos o bem, a verdade e a beleza. E essas coisas não estão muito nítidas nesse mundo grosseiro. Porque tão logo eu tento, sei lá, compreender alguma coisa, ela já se modificou e já deixou de existir. Então, como é o mundo da impermanência, não é o mundo do conhecimento. É o mundo da ignorância. É o mundo da ignorância. Então, as sombras projetadas ao fundo da caverna representam essa impermanência, essa multiplicidade e essa imperfeição, que não pode fornecer para a nossa inteligência aquilo que a nossa inteligência quer, que é a contemplação da verdade, do bem e da beleza em si. Percebem? Então, o lado de dentro da caverna representa a ignorância. Mas vejam, eles estão acorrentados, de modo a não conseguir se moverem. Aqui tem um dado interessante. Eles estão acorrentados, presos. Mesmo se eles quisessem, eles não conseguiriam sair da ignorância, porque eles estão acorrentados, meu amigo. E o que são essas correntes? Essas correntes demonstram no mito da caverna a ausência daquele pré-requisito socrático, lembram? Que é a ordenação interna da alma. Então, sabe o que são as correntes? Uma em cada mão, uma em cada pé, são o concupiscível e o irascível desordenados. A carruagem está girando ali, ó, em círculo, sem sair do lugar, porque o concupiscível e o irascível está borbulhando no interior daqueles homens, de modo a fazer com que a inteligência não enxergue o que é necessário. Então só sobra as sombras. Só vamos ter as sombras. Só fundo da caverna, só escuridão e ignorância. Ó, não tem jeito. Não tem jeito. E as correntes são as paixões desgovernadas dentro de nós, ó, fazendo com que nós permaneçamos dentro da ignorância, girando em círculos. Percebe? Ó, tá faltando força do cocheiro para direcionar os cavalos. Eu não sei para onde eu quero ir. Eu estou ali perdido. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. O que resta aos prisioneiros que só tem uma visão, que é a impermanência das sombras, que é a multiplicidade e imperfeição das sombras? Só restam 2 coisas para esses prisioneiros. Só 2 coisas. Essas 2 coisas que eu vou dizer agora representam 2 degraus no itinerário da ignorância para o conhecimento. Mas veja, esses 2 degraus, apesar de ter um degrau acima do outro, esses 2 degraus ainda representam o nível da ignorância. Esses 2 degraus, eles fazem parte daquilo que Platão chama de doxa, ou opinião. Então, veja bem, estou acorrentado, paixões desgovernadas, inteligência não consegue contemplar nada, e o que eu tenho é impermanência das sombras, imperfeição das sombras. O que resta para mim? Emitir opiniões. Ficar emitindo opiniões daquela impermanência que eu estou presenciando. Então, assim, o que serão as minhas opiniões? Conhecimento? Não.
serão também impermanências. E veja, se não tem encaixe entre a impermanência interior e a impermanência exterior das sombras, então não tem conhecimento, meu amigo. Não tem verdade, nem bem, nem beleza. Porque olha só o que eu vou dizer, isso aqui é muito importante. Ó. A contemplação da verdade, do bem e da beleza precisa de um ajuste entre o meu interior e o exterior, que é a realidade. Se não tem ajuste, não tem contemplação do bem, da verdade e da beleza. Como é que vai ter ajuste na impermanência? Aqui está uma confusão danada. As sombras são outras confusões, não tem ajuste. Então não tem justiça. Ó. Por isso que Platão, qual é o nome da República? A República, o Tratado da Justiça. Justiça é o quê? O ajustamento entre o interior da alma humana e a realidade. O bem, a verdade e a beleza. Na impermanência não tem justiça. Não tem ajuste. Então, agora, lá no pano de fundo político, o que Platão está escrevendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, meu amigo, você que tem alma desordenada não pode governar a cidade. Olha o reflexo do mito da caverna, onde ele está falando de coisas profundas, olha o reflexo na política. Ó. Entende? Então, assim, o mundo da ignorância é o lado obscuro da caverna, onde a impermanência não consegue produzir conhecimento, que é o nível da doxa. Mas, quais são os 2 degraus da doxa, que ainda é ignorância? Os 2 degraus são o mais baixo, o nível do ser humano mais medíocre que existe. O ser humano que ainda é animalzinho. Não é ser humano, não tem dignidade humana. É o nível da imaginação. O que o pior ser humano possível pode fazer nesse nível? A única coisa que ele pode fazer é o seguinte, é substituir a realidade por aquilo que ele imagina da realidade. Então ele fica nesse joguinho de viver dentro da própria imaginação, achando que está vivendo a realidade. Então a imaginação é o degrau mais rasteiro da doxa. O cara está preso dentro da imaginação. As sombras ali é a imaginação do cara. Ele está preso. Aqui está pululando imagens desordenadas dentro dele e ele fica brincando de correr atrás dessas imagens. É o pensamento confuso. É o grau da imaginação. Percebe? Agora, por que ele fica perdido no meio da imaginação? Porque as paixões do concupiscível e do irascível não deixam ele focar atenção em nada. Ele fica brincando com a própria imaginação e começa a encaixotar a realidade naquilo que ele imagina que a realidade é. Percebem? O segundo degrau, ainda dentro da doxa, é a crença. É a crença. Tá? O que é a crença? A crença é a solidificação da imaginação de modo artificial. Então, assim, lá na imaginação eu estou perdido. Correndo atrás das imagens que estão na minha cabeça, tentando explicar o mundo por aquilo que eu imagino que ele é. Mas, assim, ninguém consegue sobreviver por muito tempo nisso. Eu preciso tentar solidificar esse negócio. Como eu não tenho o ajuste, como eu não tenho a virtude da justiça, de modo a ajustar a minha inteligência ao bem, à verdade e à beleza, como eu não tenho isso, o que eu faço? Eu crio um ajustamento artificializado, que é a crença. Eu escolho uma dessas imagens aleatórias, solidifico ela e passo a ver o mundo através dela, de maneira solidificada. É de onde surgem, inclusive, as péssimas filosofias, que destroem uma sociedade por inteiro. O que é uma péssima filosofia? O que é uma filodoxia? Ó, o que é uma filodoxia? A filodoxia é uma visão de mundo artificializada que encaixotou a realidade numa imaginação travada, no pause, numa crença que o indivíduo carrega. Existe um mito que explica isso de maneira adequadíssima, que é o mito de Procusto, que, para encurtar a história,
conta a história de um cientista que mora num vilarejo que quer comprovar sua tese de que todos os habitantes do vilarejo têm a mesma estatura. Ele quer comprovar, ou seja, ele tem essa crença. A realidade diz outra coisa, mas a crença dele é que todos os indivíduos do vilarejo têm a mesma estatura. O que ele faz? Ele abre uma pousada, constrói um monte de cama com o mesmo tamanho, oferece gratuidade no repouso, todo mundo se hospeda, e aí, quando todo mundo está dormindo, ele vai com uma serra e vai serrando as pernas que estão para fora da cama. Ou seja, ele encaixotou a realidade na própria crença. Ele pegou um modelo científico prévio e passou na realidade como uma peneira. O que passa fora da peneira para ele não existe. Ó. Isso não é filosofia, isso não é ciência, não é nada. Isso é crença. Isso é nível da doxa. Isso é o lado de dentro da caverna. Isso é o lado de dentro da caverna. Agora, gente, está claro até aqui? Claro? Agora, precisou de um dos 3 prisioneiros se auto-ordenar de algum modo, perceber coisas estranhas nessa impermanência e começar a tentar obedecer a sua sede pela permanência. Então, um dos 3 prisioneiros, mesmo com toda aquela loucura, com toda aquela prisão, com toda aquela ignorância, ele teve que perceber o seguinte, caramba, existe dentro de mim uma sede que nunca tem fim. Eu estou buscando algo que as sombras não podem me dar, que a imaginação não pode me dar, que a crença, que a paralisação da imaginação de maneira artificial não pode me dar. Ele tem uma sede por permanência, uma sede de infinito, que as infinitas variações das sombras não podem matar essa sede. Então, o que ele faz? Ele começa a procurar algo que possa matar essa sede. Mas, para isso, ele começa a se conhecer. Ele olha para dentro. Quer saber? Vou fechar o olho, não vou olhar para o fundo da caverna, não vou olhar para a impermanência das sombras, vou olhar para dentro e tentar me ordenar. Nessa tentativa de se ordenar, ele percebe os 2 cavalos e o cocheiro dentro dele lutando, um contra o outro. O que ele faz? Ele começa a colocar ordem na casa. Daqui a pouco, com a alma ordenada, ereto, ele se desvencilha das correntes. O que ele faz? Então, ele levanta. Eis de novo a simbologia do corpo humano ereto que Platão coloca. A cabeça no alto, ordenando as outras forças do seu interior. Então, ele se desvencilha do concupiscível e do irascível desordenado. E se vira pela primeira vez. Ó, esse ato de se virar, ó, sair daquela visão reta do fundo da caverna e se virar, é um processo de conversão. Ó. Conversão. Ele está mudando o rumo. Ele está acertando o prumo. Ele está recuperando o caminho da carruagem. Ele está vislumbrando um trilhar de caminhada que pode chegar àquilo que ele almeja. Então ele se converte, ó, ele muda o rumo. Se converter é isso. Ó. Você está todo errado aqui na lama, na ignorância, daqui a pouco vem uma luzinha que te puxa dali, ó, e você retorna ao caminho. Lembram da fogueira? Tem uma fogueira na história. Aquela fogueira simboliza o quê? Aquela fogueira que traz uma iluminação parcial. Aquela fogueira é a faísca divina, chamando a inteligência dele. Percebe? Ele já está observando assim, cara, tem algo iluminando atrás de mim que está projetando a sombra. Então tem uma causa esse negócio. É uma faísca, é um chamamento divino que faz ele se virar para a fogueira, faz ele se virar para trás. É um processo de conversão. Meditar nisso é muito bonito. É muito bonito para a gente perceber a profundidade do mito da caverna. Então ele se volta e sai da caverna. E sai da caverna. Veja, nesse momento, ele parou de conversar com a imaginação e, nesse momento, ele destruiu todas as crenças que ele tinha. Então, imaginação e crença já não existem mais. Ó. Ele superou esse negócio. Ele saiu da doxa. Ele saiu da opinião. Ele saiu da caverna.
Ele saiu da ignorância. Ele aprumou a carruagem e iniciou a caminhada. Iniciou a caminhada. Ok? Esse processo de saída da caverna, em termos grosseiros, a gente pode chamar de já meditação. Meditação. Ele já está meditando naquilo que está à sua volta, desconfiando de meras aparências e meditando já na possibilidade, no vislumbre de uma realidade muito maior do que aquela. Então ele está saindo do mundo sensível. Ele está aos poucos se desvencilhando do mundo sensível. Agora, em termos filosóficos, nós chamamos esse processo de dialética. Dialética. Uma dialética ascendente, ó. Ele está saindo de baixo para subir. Ele está saindo do interior da caverna para ir para o sol, para a luz, para o lado de fora. Dialética ascendente, ó. Nesse grau aí, com a alma ordenada, ele já está começando a trilhar o caminho em direção ao bem, à verdade e à beleza. Ele fala, tem algo por trás dessa realidade grosseira. Tem algo por trás do mundo sensível. Esse algo por trás do mundo sensível é o outro mundo contemplado por Platão em sua cosmovisão, que é o mundo inteligível. Mundo inteligível. O que é o mundo inteligível? O mundo inteligível já é um mundo imaterial, já é um mundo permanente, já é um mundo que guarda uma perfeição e já é um mundo que guarda uma unicidade. Lembram? Mundo sensível, multiplicidade. Mundo inteligível, uma unicidade. Unicidade. E aqui cabe a nossa atenção especial, porque todo mundo emperra, né, na hora dessa parte da explicação. Porque aqui realmente a coisa se complica. Realmente aqui o exercício filosófico se inicia. Tá? Esse mundo inteligível, que é o mundo da permanência, que é o mundo da unicidade, tá? Que é o mundo imaterial que está por trás desse mundo grosseiro material, é o mundo que nos explica as coisas. É o mundo que nos fornece o que estávamos buscando. Só que aqui guarda uma complexidade importantíssima. Muito importante, tá? Olha só, quando nós olhamos para esse mundo grosseiro, né, o mundo dos sentidos, né, o mundo sensível, por exemplo, quando a gente vê uma árvore, tá? A gente vê uma árvore, daqui a pouco a gente olha outra árvore, daqui a pouco a gente olha outra árvore. A gente começa a perceber que as árvores são diferentes entre si, que elas crescem, elas morrem, elas são arrancadas dali, daqui a pouco brota outra. As árvores materiais estão na impermanência, estão no mundo sensível. Só que veja que coisa curiosa. Existe uma espécie de regimento permanente que guia todas essas árvores do mundo sensível. Esse regimento permanente está lá no mundo inteligível. Então, olha que coisa curiosa. Existe uma árvore em si mesma, no mundo inteligível, que determina todas as mudanças possíveis de todas as árvores do mundo sensível. Então, veja, os homens da caverna, eles não vão conseguir nunca compreender o que é uma árvore. Porque a árvore, para eles, só aparece como sombras, que vêm e somem, uma diferente da outra. Não tem permanência. Onde é que está a árvore permanente? Está fora da caverna. Fora da caverna está a árvore frondosa, perfeita, permanente, imóvel, que abarca todas as árvores materiais impermanentes. Então veja que coisa curiosa. Quando a nossa inteligência já ordenou o irascível concupiscível, ela já está pronta para contemplar esses seres permanentes do mundo inteligível, que nos explicam aí sim as coisas. Aí sim as coisas. Só que aqui cabe um detalhe. Esse mundo fora da caverna, esse mundo inteligível, já traz para nós um outro nível de compreensão, que não é mais doxa, que não é mais opinião. Agora é
episteme, conhecimento. Agora sim estou apalpando, percebendo, reconhecendo as coisas. Porque agora eu tenho um critério permanente que me faz acessar a verdade. Lembrem, o meu interior já está ordenado. Ele já tem uma permanência. Agora, do lado de fora da caverna, eu encontro uma permanência externa. E a associação entre a permanência interna e a permanência externa é o conhecimento. É o conhecimento. Só que veja, assim como no nível da doxa, nós tínhamos 2 degraus, ó, imaginação e crença, no nível da episteme, do conhecimento, do lado de fora da caverna, do mundo inteligível, nós também temos 2 degraus. Quais são os 2 degraus? São eles a ciência e a filosofia. Ciência e filosofia. O que é a ciência? O que é o conhecimento científico? O conhecimento científico é o conhecimento que nós temos dos seres permanentes que determinam os seres materiais que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, se eu falo assim para vocês, olha, eu domino a ciência da botânica. Eu domino a ciência da botânica. O que isso significa? Significa dizer que o meu intelecto, depois de ter ordenado concupiscível e irascível, conseguiu sair da caverna e vislumbrar um modelo permanente do que representa todas as coisas materiais impermanentes que se encaixam naquilo. Então, para 1 trilhão de árvores que existem no mundo, tem uma árvore modelo no mundo das ideias. E é ela que eu devo contemplar como alguém que quer dominar aquela ciência. O professor Sérgio dá um exemplo muito bom. Ele diz o seguinte, caramba, às vezes o meu carro está com problema, e eu fico lá, eu abro o capô lá, olho para o carro, para o motor do carro, e falo, não entendo nada. Que confusão dos diabos isso daqui. Aí o que ele diz? Eu não entendo nada, por quê? Porque eu não tenho a ciência do motor do carro. Eu não ganhei a ciência do motor do carro. Aí o que ele vai? Ele leva no mecânico. Aí ele chega no mecânico e fica com cara de bobo. O mecânico diz assim, abre o capô, liga o carro, dá uma aceleradinha. Pelo barulho, o mecânico já vai lá no ponto exato. Ah, já sei onde está o problema. Ajusta uma peça, acabou o problema. A pergunta é, por que o mecânico consegue fazer isso? Porque ele domina aquela ciência. Aquilo ali ele contemplou. Sobre aquele assunto ele saiu da caverna. Pelo menos o primeiro passo. Ó. Então ele domina uma ciência. Então o que é a ciência? A ciência é a capacidade que o ser humano possui, uma capacidade intelectual, de contemplar certas ideias modelos, certos modelos permanentes, que regem toda a impermanência das coisas materiais. Isso é ciência. O cientista sabe os princípios daquilo que ele estuda, em particular. Veja, esse cara aí da ciência, ele já não é cachorrinho, já não é animalzinho. Ele já é um ser humano. Ele já está na dignidade humana. Ele já está experimentando o gostinho da felicidade. Não acontece assim com a gente, quando a gente compreende algo? Pô, compreendi. Teu olho até muda. Eu dou aula no ensino médio, educação básica. Estou lá explicando o negócio, os alunos estão assim, ó. Daqui a pouco eles... O que aconteceu? Alguma coisa se ordenou lá dentro deles, eles captaram uma ordem externa e fechou. Saíram da caverna. Vislumbraram uma luz. Por algum momento. Começaram a sair da caverna. Começaram a ganhar dignidade humana. Não é isso? Ó, o símbolo maior que nós temos de sabedoria é o quê? Cristo. Cristo. Episódio bíblico que comprova isso. Cristo no desjejum com os apóstolos, vem uma mulher rastejante e puxa a roupa dele. Cristo continua. No desjejum não dá muita ideia. Olha para ela de lado. Daqui a pouco um dos apóstolos chama atenção. Olha, o Senhor, tem uma mulher te chamando. Aí ele fala, não trato com cãezinhos. O que ele está dizendo? Ele é a sabedoria,
Ele é a luz fora da caverna, ele é a ordem perfeita. Ela está em desordem. Então não tem como ter um encaixe ajustado. Não tem como. Mas aí, em algum momento, pela própria influência de Cristo, ela pronuncia uma frase sensacional. Olha o que ela diz. Sim, Senhor, eu sou um cãozinho, mas qualquer migalha que cai da sua mesa é alimento para mim. Aí ele faz assim, Cristo, olha para ela e pede para ela se levantar. Perceberam o movimento? Ó? Ela agora não é mais cãozinho, agora ela é ser humano. Ela vislumbrou uma luz e acompanhou a luz, como o prisioneiro da caverna que se desvencilhou das correntes. Ó. Perceberam? Começou ali um ajuste entre o que ele está buscando e o que a realidade está apresentando. Ok? Continuemos a nossa trajetória. Esse, então, personagem principal do mito sai da caverna, começa a sair da caverna, e aí algo acontece. Ele é cegado pela luz exagerada do lado externo, que ele não está acostumado. Essa luz vem da onde? Vem do Sol. O que é o Sol? O Sol é o astro-rei. O rei que ilumina toda a realidade. Na interpretação platônica, original mesmo, o Sol é a ideia do bem, que seria a ideia maior a ser contemplada. Ou seja, seria o próprio intelecto divino que criou todas as coisas, iluminando as coisas para que o intelecto humano as perceba. Por que a luz cega o homem? Porque é muita luz. É como se a realidade estivesse falando assim para o nosso prisioneiro que se libertou. Calma, ainda não dá para você contemplar o que você quer. Ainda temos uma caminhada. Que caminhada é essa que ainda nós temos? Você vai contemplar outras coisas primeiro. E vai continuar esse movimento dialético. Achando uma hierarquia lá no mundo inteligível. Porque, veja, olha que coisa curiosa. No mundo inteligível há uma hierarquia entre as formas ideais. Veja, a ideia de ser humano, hierarquicamente, é inferior à ideia de ser vivo, que é mais geral. Percebem o que eu estou dizendo? A ideia de ser vivo é inferior à ideia de ser, sem determinação nenhuma. Então, há uma hierarquia entre os modelos. E nesse movimento dialético, você tem que ir caminhando aos poucos, olhando o reflexo do sol nas coisas, para ir se acostumando com o brilho, com a luz. E esse movimento ainda é a dialética ascendente. Estou subindo. Minha carruagem está caminhando. Se você ler todo o poema de Parmênides, sob a luz da interpretação do mito da caverna, funciona. Mas por quê? Porque eles estão falando a mesma coisa. Eles estão falando a mesma coisa. Então, o personagem central ali do mito da caverna vai contemplando as coisas e dominando as ciências. E aí, daqui a pouco, ele está pronto para subir o último degrau. Qual é o último degrau? A filosofia. A filosofia. O que é a filosofia? A filosofia não é uma mera ciência, porque ela não está interessada em descobrir os princípios de cada coisa. Não. A filosofia está interessada em descobrir os princípios que regem a realidade inteira. É outro nível de contemplação, meu amigo. Não é mais o mecânico que entende o motor do carro. Não. Agora eu estou vendo o cosmos de uma vezada só. Como se o ângulo de visão do Sol, da ideia do bem, que ilumina todas as coisas, me convidasse para participar dessa maravilha. Com ele, com o Sol, com o Astro-Rei, com o próprio Deus. Veja, Gênesis, narrativa da criação. Deus vai criando todas as coisas. O que ele cria por último? O homem. Para quê? Para que o homem possa contemplar junto com ele a maravilha que ele criou. Deus criou e viu que era bom. Veja, homem, não é bom, homem. Nossa, que maravilha que é esse negócio. O ex-prisioneiro, fora da caverna, está dizendo a mesma coisa. Que maravilha que é isso aqui, fora. Eu estou entendendo tudo agora. Que maravilha. Que maravilha. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte.
Acabou o trajeto, veja, peguei a carruagem, fui caminhando, cheguei ao destino. Estou contemplando o bem, a verdade e a beleza? Estou percebendo que o bem, a verdade e a beleza estão refletindo a sua luz em todas as outras ideias, modelos. Para onde eu olho, eu vejo verdade, beleza e bondade. Para onde eu olho? Então, na medida em que eu percebo que para onde eu olho, eu vejo reflexo de Deus, agora eu quero imitar Deus, meu amigo. Eu quero terminar com a atribuição da vocação do filósofo. E qual é o término? É realizar a dialética descendente. Sabe o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que voltar para a caverna. E eu tenho que voltar para a caverna por duas coisas. Diga, Caio. Professor, quando o senhor fala para fazer essa dialética descendente, o senhor está falando aquilo que São Tomás falava que o sábio tem que ordenar todas as coisas quando ele alcança a sabedoria? Perfeito. Legal. Por que ele tem que voltar para a caverna? Porque agora, munido de todos os princípios fornecidos pelo sol, fornecidos pelo bem, a verdade e a beleza, que são os princípios maiores que existem, eu agora tenho as ferramentas necessárias para ordenar o mundo da escuridão, para ordenar a caverna. A República é um tratado político. Mas veja, meu amigo, ele é tratado político como pano de fundo, porque agora, o que o Platão está nos dizendo? O Platão está nos dizendo o seguinte: esse que saiu da caverna e contemplou tudo, é ele que tem que ser o governante. Então ele está retornando a polis para governar. O rei filósofo, lembram? Ó, o rei filósofo. O rei filósofo deve governar os demais, porque os demais estão lá dentro presos na ignorância. Então, o rei filósofo retorna à escuridão da caverna. Só que com dois objetivos. Primeiro dos objetivos, o Caio já matou a charada, ele vai reordenar, colocar em ordem aquilo que é múltiplo, desordenado e bagunçado. Não vai dar para colocar em ordem totalmente, porque é do vale de lágrimas ser impermanente e ser sofrimento. Mas dá para, pelo menos, imitar o mundo de fora da caverna. Tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Na verdade, nós somos a caverna e o prisioneiro que escapa é algo de nós mesmos, o intelecto possível. Exatamente. É uma outra interpretação, perfeito. E o Pedro coloca, e não é o mesmo tipo de reinado que os homens experienciavam, e sim um reinado semelhante ao de Cristo. Exatamente. Aliás, já aconselho uma leitura para vocês. Cidade de Deus de Santo Agostinho. O que é a Cidade de Deus de Santo Agostinho? Cidade de Deus de Santo Agostinho é a análise detalhada de tudo que está compactado no mito da caverna. O que é a Cidade de Deus? É a ordenação da cidade dos homens pelos princípios da cidade de Deus. É isso que é a cidade de Deus. Percebe? A cidade de Deus é o vislumbre que o santo teve. Ó, a cidade de Deus é o que eu estou buscando, é o que eu quero. É a minha felicidade, eu tenho esse vislumbre, eu vislumbrei algo de lá. Os homens precisam já viver a cidade de Deus agora. É isso que Santo Agostinho está dizendo. E é isso que o ex-prisioneiro da caverna, agora rei filósofo, está querendo fazer eu retornar para a caverna. Veja, isso aqui é muito importante. Ó. Ele não está retornando para a caverna como um rei que impõe. Ele não é tirano. Ele não é nem democrata, que se espalhou no mundo da ignorância, mas também não é um tirano. Porque ele sabe que ele não é o Deus, ele não é o sol. Ele não é o sol, ele não é a ideia do bem. Mas ele quer governar por uma aristocracia. Ou seja, por uma bondade que transborda do seu coração e é necessário realizar esse ato de caridade com seus irmãos. Então, por isso que ele volta para a caverna. Eu volto para a caverna para governar. Só que o aristocrata, o governante, o ônus é que ele está se arriscando ao ponto dos prisioneiros não compreenderem. E as trevas não compreenderam. Passagem bíblica, ó. Então ele está correndo esse risco.
Está correndo esse risco. Isso faz parte da atribuição do filósofo. O filósofo ele tem que estar disposto a falar no deserto. Se ele, cara, e olha como o momento que Platão viveu parece com o momento de hoje. Hoje os filodoxos tomaram conta. Os sofistas estão na praça pública, que é a internet, dominando tudo. A ignorância tomou conta de tudo. Você vai falar em aristocracia, vão te chamar de quê? De fundamentalista. Vão te espancar até a morte. Percebem o que eu estou dizendo? Então, um mundo parecido. Um mundo parecido, assim. Bem parecido, inclusive. Aliás, a história do mundo parece que é esse ciclo, né? As coisas às vezes se ordenam, daqui a pouco desordenam de novo, e assim vai. Mas voltemos à narrativa do nosso herói, né? Então ele retorna à caverna para auxiliar os seus irmãos. Fala, olha, existe um mundo permanente lá fora. E a felicidade existe. A gente não precisa ficar aqui na ignorância e na escuridão sofrendo. Não precisamos. É necessário que o bem que está lá fora transborde aqui para dentro. É necessário isso tudo. E aí o que acontece? Eles o espancam até a morte. O espancam até a morte. Veja, aqui que eu quero que vocês prestem atenção. 2 detalhes. Primeiro detalhe. Quando ele voltou para a caverna, ele sabia do risco. A pergunta é, por que mesmo assim ele arriscou? Ele mesmo assim arriscou porque ele tem que fazer o que tem que ser feito, dentro da sua atribuição de filósofo. E isso significa que ele tem uma compreensão que os de lá não têm. Sabe que compreensão é essa? A compreensão que ele possui uma alma imortal. É por isso que ele volta. Porque a morte física já não é uma afronta ao ponto de paralisar a sua ação. Sócrates sabia que a alma era imortal. Platão sabia que a alma humana era imortal. E o raciocínio deles é muito simples. Não tem nada de doutrina religiosa. Não tem catecismo aqui, ó. Sabe como é que eles sabem que a alma é imortal? Por uma prova muito simples. Muito parecido com a apologia de Sócrates. É uma repetição disso daí, verdade. Mas por que ele sabe? Olha que coisa curiosa. Por que ele sabe que a alma é imortal? Porque, veja, se eu conseguir contemplar a permanência, a perfeição, o bem em si, a verdade em si, a beleza em si, a minha alma também tem que ter essa mesma natureza de permanência. Porque senão, como é que ela pode entrar em comunhão com algo que tem uma natureza diferente da dela, pô? A permanência externa da caverna, que é compreendida por aquele homem, faz ele perceber que o seu interior também é permanente. É imortal de algum modo. Porque senão ele não conseguiria acessar aquele tipo de verdade. Ó. Eu tenho que ter algo de semelhante com Deus, percebe? Ah, eu sou meio bichinho mesmo. Eu tenho um quê de cachorro. Por vezes eu estou na lama lá da escuridão, brincando com sombra, correndo atrás da minha imaginação, é verdade. Mas veja, eu também tenho um pouquinho de Deus, vai. Eu também tenho um pouquinho de Deus. Eu tenho que mirar nisso, lado de fora da caverna. E tentar melhorar minha parte animal. Por isso eu retorno para a caverna. Eu quero lá falar para os cãezinhos que eles podem ter uma dignidade, experimentar uma dignidade maior. Então, veja, a imortalidade já está inserida aí, nas entrelinhas do mito da caverna. Está aí presente. O Caio lembrou da apologia. Quando Sócrates é julgado, ou seja, a sociedade está abaixo dele, os acorrentados estão ali julgando ele, ele fala, olha, eu não tenho o que fazer. Eu vou obedecer à lei, vou ser condenado, não vou fugir da minha atribuição, porque eu sou um cidadão ateniense, mas estou tranquilo. Estou tranquilo. Vou tomar um cálice de cicuta tranquilo. Então, quando Platão repete isso no mito da caverna, é como se ele estivesse dizendo para os atenienses, vocês não perceberam? Vocês mataram aquele que deveria nos governar. Esse rei filósofo é Sócrates. Esse rei filósofo é Sócrates. É o próprio Platão que seria perseguido e seria achado como escravo na África pelos seus alunos que compraram sua liberdade. Esse contemplante que saiu da caverna e se desencilhou é Aristóteles, é Santo Agostinho, é Santo Tomás.
São todos eles. Então, quando ele é espancado até a morte, nasce ali uma narrativa que vai se repetir por toda a história humana. É necessário um bode expiatório. Alguém que tenha que servir de modelo para que os acorrentados dentro da caverna espiem suas culpas. É o mártir. É o mártir. Então, veja, o filósofo já é um prenúncio do que está por vir com os santos mártires, sem nenhum exagero. E por que esse mito funciona até hoje? Porque, na verdade, ele está colocando externamente, de maneira muito didática, um arquétipo. Um arquétipo, que é aquele que faz o caminho, contempla a verdade, é iluminado pela bondade, que passa a agir de maneira misteriosa na sua vida, fazendo com que ele retorne à escuridão e tente destilar aquela caridade para todas as outras pessoas. E que, via ou outra, é condenado por isso. E aí nós vamos ter o auge disso com o nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, que repete esse mesmo arquétipo num andar muito superior, porque agora é o próprio Deus encarnado. E ali a bondade transborda mais, obviamente, porque além de ser o próprio Deus encarnado, ele está pagando lá uma dívida infinita. A dívida que Sócrates está pagando não é infinita. Tem essa diferença aí. Gente, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se ficou claro. A gente pode agora abrir para perguntas e participações, se for o caso aí. Professor, primeiro, excelente aula. Obrigado pela exposição. O senhor saberia dizer, a título de curiosidade, é uma dúvida mais pessoal minha, por que parece que o platonismo, pode ser uma concepção errada minha, para estar mais também, parece que ele morreu antes de chegar à Idade Média. Você tem o Santo Agostinho, que era um platonista, mas você chega na Idade Média, parece que você perde um pouco essa, essa filosofia feita a partir do diálogo, a partir dos mitos, etc, etc. Boa pergunta. Primeiro que a gente não precisa mais dos mitos agora, né? Dos mitos pagãos. Sim. Você tem agora uma mitologia, que nem é o nome correto a se dar, que são as narrativas reveladas. Uhum. Né? Então, assim, a gente não precisa mais do mito pagão. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, existe aí um ato da providência divina que é sensacional, historicamente falando. Veja que coisa curiosa. Quando Santo Agostinho leu Platão, estudou Platão, Santo Agostinho era um platônico. Santo Agostinho não tinha acesso às obras de Aristóteles. As obras de Aristóteles são redescobertas séculos mais tarde, o que daria a força necessária para a escolástica, um outro momento que talvez seja o auge da Idade Média. Então veja que coisa curiosa, é como se a providência divina estivesse guiando a história. É necessário aqui um pouquinho de Platão. É necessário aqui percebermos uma luz lá fora e essa luz pode nos salvar. Então existe uma via poética em Santo Agostinho, né? Uma via poética necessária para aquele momento. Veja, os cristãos daquele momento, século IV depois de Cristo, eles não precisam muito da filosofia com tom com tom probatório. Porque as pessoas estavam ainda querendo entender 4 séculos depois o que aconteceu, que revelação é essa. E esse entendimento ele vem muito mais pela existência pessoal de cada um. Como é a minha experiência com Cristo? Então, Santo Agostinho, ele precisa só de Platão. Ele não precisa de Aristóteles. Então, Platão está bom ali. Mas daqui a pouco não precisa mais de Platão. Daqui a pouco, o tom usado pelos pensadores na Idade Média já tem que ter um tom mais comprobatório. Já tem os gentios, retorno do paganismo. Assim, já tem ali pessoas atacando a igreja. Então, assim, qual a defesa que eu tenho? A defesa que eu tenho que ter é mais científica, mais técnica. E aí, talvez, a linguagem mítico-simbólico-poética tenha menos força do que uma linguagem científica. Um Aristóteles cabe muito mais. Não?
Então, me parece que é uma ação da providência divina mesmo. Agora, é óbvio que dá para explicar isso de uma maneira mais histórica, né? Tentando analisar ali quais são os fatores, né, que fizeram a obra de Platão perder força, a obra de Aristóteles ganhar força e assim por diante. Como funciona essa gangorra, né, nos séculos vindouros lá da Idade Média. Dá para explicar isso também, mas aí precisaríamos de uma aula, né? Agora, uma outra coisa que eu esqueci de falar, tem um dado interessante no meio da caverna, é que quando o contemplante, o filósofo, retorna para a caverna, quando ele vai contar a novidade, ele apela a um testemunho ocular, né? Isso também é uma ferramenta importante do filósofo. O filósofo ele tem que explicar a verdade contemplada através de um testemunho ocular, ou seja, eu contemplei, por isso falo. Porque senão é um cego guiando outro cego. Percebe? Então, ele tem que pegar emprestado um pouquinho da luz do sol, falar assim, eu presenciei a luz do sol, estou aqui narrando para vocês. Então, esse tom de testemunho ocular é muito importante também, né, para essa narrativa do filósofo, né? Perfeito, professor. Perfeito. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Vocês podem abrir o microfone aí, podem falar. Fiquem à vontade. Nossa, uma coisa muito interessante também. Assim, Uma coisa muito interessante também, professor, foi pensar que hoje as pessoas, elas têm a ideia de que a psicologia, ela começou com Wundt, né? Ela começou com Freud. Então, só que a gente vê que o Platão, centenas de anos antes de Cristo, já descrevia a alma humana, mesmo por uma via simbólica, com uma precisão muito maior do que, sei lá, ontem eu estava lendo Marcuse, o Herbert Marcuse. Tá mexendo com droga pesada, hein? Drogas pesadas, exatamente. É muito. Isso aí é muito impressionante. Que perderam de vista isso aí. Cara, o Freud e o Marcuse, eles estão no grau ali da crença. Uhum. Eles constroem um sistema Sim. de crença e Sim. tentam encaixotar o mundo aí. É o Procurso, tem que cortar na perna do mundo, né? Uhum. Vamos ver se a coisa encaixa. Uhum. O Freud, por exemplo, ele faz uma inversão bizarra da alma humana, né? Uhum. Ele acha que o que é mais essencial no homem é o impulso mais de baixo, do baixo ventre. Sim. E Sim. ele rebaixa a razão. E ele tenta usar alguns simbolismos para isso também. Ah, não, lógico, sim. Porque cara, olha só, todo filósofo autêntico e todo filósofo falso necessita de usar símbolos. Uhum. Porque a simbologia, ela é uma linguagem que traz como é que eu vou dizer, uma universalidade para a ideia que quer transmitir, que funciona de maneira didática, de maneira adequada, né? Uhum. Todo mundo lança a mão de símbolos, né? O que é um símbolo, né? Símbolo é alguma coisa que significa outra. Você pode ficar brincando aí com símbolos, sempre puxando para mais um outro caminho, buscando para outro caminho, para outro objeto, para outro objeto, para outro objeto, para outro objeto. Agora, veja, você está numa cosmovisão capenga, né, lá do mito de Procusto, né, querendo encaixotar a realidade, aí você vai transformar isso num círculo, que não sai do lugar. Você vai colocar lá os símbolos, um vai puxando o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, o cara fica girando em círculo, mas não está explicando nada. Que geralmente esses pensadores fazem. Ah? Perfeito. Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? na verdade, tem uma dúvida aqui, mais uma curiosidade minha. Tava vendo, quando você falou sobre o que é filosofia em algum determinado momento, né? Que é sobre a investigação do que rege os princípios, né? Enfim. E aí, ficou na minha cabeça porque eu tô há algum tempo agora estudando metafísica, já há algum tempo, assim, acho que um ano mais. Não, assim, diretamente, indiretamente, enfim. E toda vez que eu vejo a definição de metafísica, eu sei que ela está subsidiada à filosofia, mas me dá uma confusão da separação dessas duas. Eu já vi professor bom, que eu considero pelo menos bom, se confundindo para me explicar, assim, não, né, não me explicar, mas explicar isso, sabe? Eu gostaria de saber, assim, o senhor, como que faz essa separação? Vamos lá. A princípio, metafísica é uma área da filosofia. A princípio, tá? Agora, não é exagero falar que metafísica é a filosofia. Tá? Eu explico por quê.
A metafísica é a ciência primeira, como bem disse Aristóteles. Esse primeiro aí não está aí à toa. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte, ó, enquanto as ciências estudam objetos particulares, como bem narrado no mito da caverna, a metafísica não estuda nada em particular. A metafísica estuda o ser enquanto ser. A biologia estuda o ser enquanto ser vivo. A física estuda o ser enquanto ser em movimento. A química estuda o ser enquanto estrutura da matéria. E a metafísica? O ser enquanto ser. É aquele ser sem nenhuma determinação. E aí eu te pergunto, o que é o ser sem nenhuma determinação? Respondo, é o princípio que rege tudo que existe. Então a metafísica é a ciência primeira, porque sem a metafísica, todas as outras ciências se esquecerem dos princípios metafísicos, se esquecerem da filosofia, elas vão incorrer em erros. E a pior coisa que pode acontecer com um cientista é achar que está fazendo ciência e está começando a construir ali pseudos metafísicas, já entrando num terreno que não é dele. E aí o que ele acaba fazendo? Ele começa a desrespeitar princípios metafísicos, princípios filosóficos. Ou seja, começa a desrespeitar aquilo que foi contemplado por aquele que se libertou da caverna. Os princípios mais altos na hierarquia do mundo das ideias, do mundo inteligível platônico, são os princípios metafísicos, que regem a realidade inteira. É eles que o filósofo busca, porque ali já está a contemplação do ser enquanto ser sem nenhuma determinação. Um exercício bom, Pedro, para a gente pensar isso é o seguinte. Se você pega qualquer objeto, como por exemplo essa caneta, e tenta explicar o que é uma caneta, né, buscando o que é permanente nela, você capta ali o ser da caneta, ok? Se você tirar os limites e as determinações desse ser, num processo de ruminação mesmo, usando a sua inteligência de modo a captar o mais abstrato e mais universal possível, você começa a fazer metafísica. Só que veja, isso aí não pode fazer de qualquer jeito. Esse sol que você quer contemplar, que está lá no alto, esse princípio máximo metafísico, que é o ser enquanto ser, você tem que fazer isso com cuidado. Tem que fazer isso devagar, lentamente, senão o sol te cega. Senão você fica com a visão, muita luz, assim. Então, assim, respondendo de maneira bem objetiva agora, tá? Metafísica é a filosofia por excelência. Metafísica é a filosofia por excelência. Todas as outras disciplinas da filosofia são filosofias por acidente. A lógica é filosofia por acidente. A ética é filosofia por acidente. Tá? Todas as outras áreas da filosofia são filosofias por acidente. A metafísica é filosofia por excelência. Eu não sei se fica claro dessa forma. Não, ficou, certamente deve ter sido a melhor explicação que eu peguei agora, porque realmente, assim, até porque quando você começou, eu já comecei a ficar meio desesperado já de novo, assim, não é possível, assim, não vou entender Mais isso. um labirinto que eu vou entrar aqui, meu Deus. Não, mas agora, Não, mas é certamente, isso, não é a é? melhor explicação que eu peguei. Essa questão acidental eu já tinha ouvido falar, mas agora eu consegui realmente, de fato, compreender, né? E é isso mesmo, assim, a minha namorada foi um dia desse para um convívio lá, que era A Beleza Salvará o Mundo, né? Ela recebeu uma iniciação de filosofia, uma doutoranda lá, que falou para ela assim, olha, cuidado, porque isso aqui pode dar uma pequena crise existencial em vocês, mas tá tudo certo. E ela voltou hiper reflexiva assim, para casa, sabe? Parece mesmo essa questão do sol, né? Mas Obrigado. assim, metafísica não é um assunto simples, não, tá? Se o Caio me permitiu, não sei se o Caio já passou esse material para vocês, existe uma apostila do professor, O que é a Vida. Eu passo, pode deixar que eu passo. Essa apostila, O que é a Vida, ensina ali os princípios da metafísica, tá? De uma maneira muito didática. Tem hora ali que a gente breca, porque é difícil, tá? Não é um negócio simples, não. Ok? Diga lá, Mike. Não, só um comentário a respeito da dúvida aí do colega. Às vezes isso acontece também, esse tipo de dúvida. Estou falando especificamente do Pedro aí, né, que fez a pergunta, mas isso aí geralmente acontece porque a gente tem às vezes uma interpretação errada do que é a própria física, né? E a palavra física aí no contexto grego, ela significa o mesmo que para nós que significa natureza. Perfeito. É um mundo natural. Então, quando você falou aí que a metafísica pode ser interpretada como a filosofia, né, primeira, no sentido de uma hierarquia, num topo, né, está falando justamente disso,
que a filosofia, o objeto último dela, num certo sentido, é um objeto sobrenatural, tá acima da natureza, né? Perfeito. E como a gente se acostumou com essa nomenclatura física, né, como um determinado ramo das ciências, né, que de repente tem como objeto o nível existencial mais empírico ou quantitativo, né, que é isso daí que a gente tem, né? Aí quando você fala metafísica, já vem embutido com a noção de física a ideia de uma espécie de subjetividade. Olha, nós temos aqui os objetos físicos, as suas referências, as suas experienciais assim, quantitativas, etc, etc. E existe um componente subjetivo, do qual né, que é derivado justamente do próprio homem e não da coisa, né, como se as coisas não tivessem essa dimensão, vamos dizer, para além da natureza ou para além da física. E é justamente isso que os filósofos modernos já não conseguem mais conceber. Você vê que até o Kant, quando ele expõe lá as suas teorias, as suas teses filosóficas, por mais de conceitos bem assim abstratos, no sentido ali, por exemplo, do númenon, né, que é um algo metafísico aquilo ali, né, Varela? Sim. Mas aquele númenon ali parece metafísico, mas se você olhar direitinho, não é nada metafísico na ideia do Kant. Ele é simplesmente algo que, embora não seja uma construção da subjetividade humana, ele está, na verdade, dizendo que a metafísica ela é apenas algo que o homem pode alcançar subjetivamente. Aquilo que não é subjetivo, que está ali, que é o número, aquilo é inalcançável. Portanto, a metafísica verdadeira é o subjetivo em relação a esse objetivo inalcançável. Os filósofos antigos clássicos gregos, eles falam esse objetivo final, ele é alcançável. Né? Aí essa ruptura aí leva muitos séculos. E uma confusão danada. É uma confusão danada. E já inclui um pouco da questão anterior que você estava explicando, do Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho era platônico? Bom, tem que lembrar que naquele ambiente estava uma mescla ali de mundo ocidental com mundo oriental. Então, as filosofias helênicas, né, de todo tipo estavam ali, né, salpicando naquele mundo cristão. E de todas elas, parece que o platonismo era a que aparentemente mais coadunava com a ideia, né, vamos dizer, proposta pelo cristianismo. Com o passar do tempo, depois das discussões, dos concílios, das brigas doutrinais e lutas contra a heresia, parece que foi se amalgamando ali um conjunto de doutrinas que foram dispensando aqueles elementos platônicos que já eram, assim, vamos dizer, entre aspas, mais supérfluos, e foram, ainda mais em termos conceituais, foram sendo segurados ali aquilo que já realmente combinava com a doutrina. Então, quando entra a época medieval, quer dizer, já está estabilizada a coisa. Então, essa tendência mais platônica, ela meio que adormece, mas ela não desaparece. Bom, eu não acredito que ela desaparece. Historicamente, não. Depois, com a chegada do Aristóteles, o que ele é o Aristóteles? O Aristóteles faz parte da dialética dessa trindade aí, né, filosófica, né? Onde o Platão é a tese, o Aristóteles é a antitese, e o que vem antes dele já é a síntese, que é o tal do Sócrates. Exatamente. O Sócrates aguarda nele todos os filósofos, né? Isso aí. Falei demais. Nada. A gente vai ter que ter uma formação sobre filosofia kantiana, hein, cara? Exatamente, é importante, porque alguma hora tem que estudar isso mesmo. Importante. Esses caras, mas dá para encarar, gente, dá para encarar. Parece confuso, mas dá para encarar. Entender esses caras modernos, com seus erros e tudo mais, eles ajudam a entender os caras lá de trás. Sim. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Perfeito. Bom. Perfeitamente colocado. Obrigado, pessoal. Agradecer. Valeu aí, ao colega. Ótimo. Pessoal, vamos indo então. Já quase 11 da noite. Professor, obrigado mais uma vez pela exposição. Eu que agradeço. Espero que tenham gostado. Sim, já de cara pretendo trazer o senhor outras vezes aqui, se o senhor permitir. Uma honra. Esses assuntos de filosofia. Não existe psicologia sem filosofia, né? Assim, uma coisa não existe. Não existe. E a gente sabe disso. Então, hora ou outra, a gente tem que passar por esses prolegômenos aí, né?
Sim. Então, ó, o professor Roberto, ele tem um canal no YouTube cheio de aula. Eu tava comentando antes de vocês entrarem que foi assim que eu conheci ele sem querer. Então, isso, tem vai lá ver bastante lá. Foram aulas que eu dei a nível de educação básica, ensino médio, mas que guardam. A aula a gente dá do mesmo jeito para qualquer aluno, né? Independente do nível que ele se encontra, porque a verdade é uma só, né? Às vezes tem que se aprofundar mais, às vezes menos, mas vocês vão gostar lá. Tem aulas de tudo quanto é tipo lá. Tem Hegel, tem Kant, tem Sartre, tem de tudo lá. Tá ótimo. Professor Mike, obrigado pela presença e pelos acréscimos. Grande Mike. Muito bom, grande Mike. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, viu? A gente se vê semana que vem. Amanhã eu subo as 2 aulas que tá faltando lá na plataforma. Tá bom? Abração, Um prazer, pessoal. gente. Valeu, Pedro, Michel, Giovana, Débora, Caio. Obrigado, viu, Caio, pelo convite. Um Imagina, abraço, eu que meu amigo. agradeço, professor. Abração, Até gente. mais. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite aí.